Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Samelcast. Eu sou a doutora Zaira Nicolau e hoje nós vamos falar sobre algumas atitudes que você pode estar tomando que está colocando a sua saúde em risco. Você sabia que o cigarro é uma das principais causas de doenças respiratórias? Você acha que o vapor ou o narguilé são seguros? Se eu te contar que eles podem fazer muito mal para a sua saúde. Hoje nós vamos aprender muito sobre isso e todo o impacto que ele vai trazer na tua vida. Junto comigo temos 3 experts aqui no assunto para falarmos tudo sobre esse mundo do tabagismo. Dr. Davi Lunier, médico pneumologista de referência, sempre atento a todos esses impactos respiratórios dos nossos hábitos. Dr. Fabrício Assunção, médico psiquiatra com uma enorme experiência em saúde mental, na parte de comportamentos e vícios que afetam a nossa saúde emocional. E a Natália Miquiles, que integra a equipe de marketing da Samel e está à frente das estratégias de comunicação que ajudam a conscientizar todas as pessoas sobre temas importantes para a saúde. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar esse episódio com aquela pessoa que não larga o cigarro. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu acho que isso é um tema que está tão presente nas nossas vidas que é importante falarmos. Verdade. A primeira coisa que eu queria perguntar é como que o cigarro eletrônico, o narguilé, como que eles afetam o nosso corpo? Como que afetam os nossos órgãos, a nossa saúde mental? Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui participando, trazendo muita informação para você, que é o nosso telespectador, e que realmente possa ser disseminada essas informações aqui para todo mundo. Falando primeiramente da saúde orgânica, né? Antes de o meu colega aqui falar de saúde mental. É muito importante salientar que esse hábito, o hábito tabágico, seja o cigarro convencional, o cigarro eletrônico ou o uso de dispositivos inalatórios, como até mesmo o narguilé, eles vão levar sim a detrimento orgânico, não só do pulmão, não só das vias aéreas, como boca, garganta e o pulmão propriamente dito, que são os primeiros afetados, mas todos os órgãos do corpo, porque isso gera uma inflamação, levando à lesão, agora propriamente do pulmão, podendo desenvolver doenças como, por exemplo, uma bronquite crônica, uma bronquiolite, o desenvolvimento ou aparecimento ou a recrudescência da doença asma para aqueles pacientes que já eram atópicos, ou até mesmo uma lesão mais grave no pulmão que nós chamamos de EVALE, que nada mais é do que a lesão pulmonar aguda causada pelo dispositivo eletrônico, gerando ali como se fosse uma queimadura no pulmão, e isso gera uma cascata de inflamação que pode levar à insuficiência respiratória e necessidade de internação hospitalar. Bom, na saúde mental também nós temos uma substância importante envolvida no uso, né, do cigarro, no praticante do tabagismo, é a nicotina. A nicotina ela age no cérebro nos seus receptores nicotínicos, gerando uma sensação de prazer, de bem-estar. A longo prazo, isso é capaz de alterar os recursos cerebrais de recompensa, passando a ter um certo comportamento de vício. A pessoa recorre ao uso do tabaco, ou tabagismo, ou vape, buscando um bem-estar que aquilo lhe traz. Naturalmente, com o tempo, é comum o abuso. Cada vez mais comum está associando o uso para ter uma recompensa. Estou estressado, vou usar. Estou bem, vou usar. Também é reconhecido que o uso a longo prazo também pode desencadear outros transtornos mentais mais graves, como ansiedade ou também como depressão. Causa morte. Isso é importante a gente falar. A gente tem uma média de 6 milhões de mortes por ano por causa de tabagismo. E a expectativa é que isso aumente nos próximos anos para 8 milhões. Então é uma coisa enorme, que impacta muito, né? E as pessoas fumam. E eu não sei nem se elas sabem
o que elas estão fumando, por exemplo, no cigarro eletrônico, no vape. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que tem ali dentro. Como o colega falou, tem a nicotina, que é o que gera a dependência química, mas ele é basicamente ali a base de propileno glicol, glicerina ou glicerol, que nada mais é o componente do sabão. Então a pessoa está inalando isso, associado ali aos aromáticos, que vai gerar aquela percepção de sabor, de cheiro gostoso, porque a nicotina em si, quando inalada por vaporização, ela tem um cheiro e um gosto amargo, que gera uma repulsa. Não é só a questão do alcatrão no cigarro convencional que tem um fedor, que é o cheiro forte. Então, é colocado esses aromatizantes, mas também tem metais pesados, entre outras substâncias que muitas vezes não é citada em bula. Vale, no caso, na composição do cigarro eletrônico. Falando sobre isso, é muito importante salientar que o fato de ela não ser autorizada no Brasil para comercialização faz com que diversos dispositivos eles entrem pelo mercado da internet no Brasil para venda e revenda, né? E não há uma padronização disso. Então, às vezes, é citado alguns componentes no kit do cigarro eletrônico que, na verdade, existem outros ali que não é citado, que fazem muito mal quanto qualquer outro ali já presente. Outra situação é que, como nós estamos falando de vaporizador, então é aquele líquido, ele tem que estar numa temperatura muito alta para que ele seja então virado do líquido para o vapor e a pessoa inalar aquele vapor. Qual é o problema disso? É que com o passar do tempo, a quantidade de líquido vai diminuindo e a temperatura é a mesma, seja ela com a quantidade de líquido cheia ou só um pouquinho, fazendo com que as moléculas ali dentro elas sofram deformações, gerando novas partículas, novas moléculas que não existiam antes. E essas moléculas também podem levar a dano pulmonar. Então existem vários vieses ali de segurança que gera não só lesão pulmonar, dependência, como também, a longo prazo, obviamente, vai levar a doenças pulmonares. Bom, e é importante salientar também até a questão da formulação da nicotina. Um cigarro comum, esse que a gente encontra nas carteiras, tem 2 mg por unidade. Nessas formulações que são inseridas dentro do vapor, a concentração ela pode chegar até 59 mg por ml. Digamos que um desse tenha 5 ml, você inalou quase que 30 ou mais cigarros num só período de 30, 40 minutos que você faz uso desse dispositivo. Aumentando, inclusive, né, a quantidade de exposição à nicotina e à dependência. Ontem mesmo eu atendi um paciente que, para vocês verem como não existe uma padronização. Existem 2 tipos de cigarro eletrônico, né? O descartável, que vem com 20, 15 mil puffs, né, que você pode estar utilizando, e o de refil, que você vai trocando ali aqueles líquidozinhos dentro dele para ficar utilizando o mesmo dispositivo, já que a bateria ele é recarregável. Mas nós vamos falar de um descartável. Um descartável que tem 15 mil puffs, que era o que o meu paciente estava usando, que foi ontem em consultório. Ele falou para mim que ele usa um daquele em 1 mês e meio, 2 meses. E a quantidade de nicotina por ml ali era 45, 46. Ele está fumando praticamente 13 maços por dia, se ele faz uso em 1 mês e meio. Então, assim, é uma carga tabágica imensurável, que vai gerar uma dependência e alteração de comportamento, né, que vai fazer realmente o paciente ter maior dificuldade em parar. Em 2018, a Food and Drug Association, né, um órgão americano que regulamenta esse uso desses dispositivos, ela notificou uma empresa. Essa empresa estava misturando nicotina e ácido benzoico, criando um novo componente mais potente e com potencial de viciar o usuário, né, ainda maior. Né? Ou seja, a gente não consegue controlar que substância é essa. Quem sabe nós estamos usando uma coisa mais potente e que é capaz de gerar um vício ainda maior, recorrer constantemente ao uso do vapor. Atualmente é o sal de nicotina, que é muito mais potente do que a nicotina habitual que a gente vê em cigarro convencional, né? Você até comentou, né, de essa proibição que a gente tem no comércio, também tem uma proibição em termos de propaganda, mas, Natália, as pessoas ainda consomem muito. Então, como
que as indústrias conseguem fazer isso? O que está por trás que às vezes as pessoas não estão nem reparando, não é uma propaganda direta, mas está por ali para fazer esse aumento de consumo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, doutora, pelo convite. É uma honra estar participando do SamelCast. Como que a indústria ela age, né? Muito do comportamento das pessoas, né? A gente observa muito como que começou a comercialização do vape. Em 2010 teve o início, mas para 2015 teve o boom. Como que vai despertar o interesse, principalmente dos jovens, né? Atraindo de uma forma com uma embalagem colorida. Como muito bem o doutor falou, o cigarro, ele tem aquele odor, né? Então, por que o vape ele trouxe? Ele trouxe um aroma, ele tem um gosto, né? Um sabor de várias frutas. Então, querendo ou não, isso desperta a atenção do jovem, porque é descolado, né? É descolado, eu estou ali, eu posso colocar dentro do meu bolso. E ainda assim, como o doutor também mencionou, a comercialização do vape, ela não é, né? Você não encontra no mercado de forma fácil. Então, os jovens, eles sabem aonde encontrar através da internet. Existem também as nossas plataformas, o TikTok, está muito aí, o YouTube. Nós temos influenciadores também que falam muito sobre isso, que falam diretamente com esses jovens. Quando você vai no supermercado, é muito fácil você encontrar no PDV, né? Ponto de venda ali, tá saindo do caixa, você olha lá, massa de cigarro na frente. Então, assim, nos clipes também, você está na TV assistindo, tem os clipes, pessoas fumando facilmente assim no clipe de uma forma muito sutil. Nos filmes, antigamente a gente via muito que era muito forte fumar, antes era, né, livre, descolado, era chique, né? Antigamente a gente via as propagandas que médicos também participavam de campanhas publicitárias falando de uma forma saudável, não, é inofensivo. Né? Então, isso a indústria ela trabalha muito no comportamento das pessoas, atingindo o dia a dia delas. Se você está curtindo esse episódio, não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que precisa saber de tudo isso. Uma questão bem polêmica e pegando um pouquinho que a gente acaba vendo em redes sociais, eles colocam o vape como alguma coisa mais tranquila, mais inofensiva do que o cigarro, é uma alternativa para o jovem. Porém, aqui vem a pergunta que eu queria que vocês fizessem, que vocês explicassem um pouquinho. O cigarro eletrônico é mais saudável do que o cigarro convencional? A resposta é enfática, é não. O cigarro eletrônico ele não é mais saudável que o cigarro convencional. No início, nos primórdios, né, foi desenvolvido o cigarro eletrônico como uma tentativa de ponte para aquela pessoa que estava tentando parar de fumar. Mas foi visto que isso não é possível, tendo em vista a carga de nicotina que a pessoa está inalando e o fato de que, mesmo que não tenha nicotina, gera dano pulmonar, levando a outras doenças por irritação química na mucosa respiratória, inclusive câncer de pulmão. Por esse motivo, é importante salientar e frisar. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e de Oncologia salienta a importância de que não se deve fumar nenhum tipo de dispositivo inalado, seja ele o convencional ou o eletrônico, porque ambos não só dão doenças, mas como levam ao câncer. Infelizmente, essa proposta terapêutica ela falhou como ponte para a cessação de tabagismo e hoje não é orientado o uso. Infelizmente também, acesso, como a colega aqui falou, a esse tipo de dispositivo se tornou muito fácil para jovens e adolescentes e inclusive isso tem sido uma realidade na nossa cidade de Manaus, onde eu tenho pegado no consultório muitos adolescentes de faixa escolar de 14, 15, 16 anos em festas de colégio, na casa de amigos, que não tem o vapor, não compra, mas um colega leva para a festa. E aí um passa para o outro para utilizar, favorecendo. Mas eu só usei uma vez ou outra. Mas o uso, mesmo que intermitente ou ocasional, ele pode dar, sim, dano respiratório. E foi uma propaganda quase que irreversível, né? Uma alternativa para quem deseja parar de fumar, uma alternativa segura. E hoje é uma propaganda que muitos desses vendedores usam. Olha, é seguro, né? Eu lembro que uma vez
Eu cheguei a frequentar o Amazonas Shopping e lá tinha uma lojazinha que não sei se ainda vende esse dispositivo hoje. E foi vendido como uma alternativa segura. Eu falei, olha, minha mãe ela é tabagista de longa data, ela usa bastante. Eu falei, não, esse daqui você controla o nível de nicotina, você controla o quanto ela vai fumar, então ela vai perdendo o hábito, né? Naturalmente foi uma propaganda que falhou e hoje em dia nós temos aí essa procura gigantesca dos jovens, né, que usam disso para criar um vínculo, né, um grupo social onde eles se reúnem para conversar. Para ser aceitado, né, no grupo, né? Para conversar e fazer o uso coletivo do vapor. E, Natália, existem campanhas? Fale um pouco sobre as campanhas. Como é que o marketing pode ajudar na saúde e na conscientização sobre esse tema, sobre o tabagismo? Claro. Quando a gente fala sobre campanhas publicitárias, a gente fala muito como que esse produto ele age no corpo, né? A gente nada mais claro a gente mostrar a real, né? Como eu posso dizer, a vivência daquele paciente, trazer o real, mostrar, contar a história de um paciente que passou por isso, porque querendo ou não, as pessoas que estão do outro lado, elas vão se identificar, elas vão passar, poxa, eu passei por isso, eu sei como é que é isso, então a gente precisa trazer o real para isso. As campanhas publicitárias, elas reforçam muito. Às vezes um paciente que minha vida era saudável, consumi tantos anos de nicotina e hoje eu estou usando um aparelho, por exemplo, no pescoço. Então isso, querendo ou não, choca e alerta, chama a atenção. A gente observa muito também nas carteiras, né, de cigarro, a gente precisa mencionar os riscos que ocorrem, tanto que as pessoas hoje elas olham, ainda assim elas olham e falam, não, me dá aí o que dá o câncer, né? Então ainda assim ainda é muito, por mais que é explorado nas campanhas publicitárias, ainda assim é algo que as pessoas, querendo ou não, elas querem defender o cigarro, mas a gente precisa explorar nas redes sociais, né? A gente precisa falar sobre a prevenção. Poxa, faça atividade física, evitem o cigarro. Então a gente trabalha muito e reforça muito o lado real mesmo do paciente, né? Mostrando pessoas que passaram por isso, para que as pessoas tenham mais consciência. Poxa, você ainda tem uma chance ali, né, de deixar o cigarro, para que você não, para que a sua vida não fique dessa forma, para que você não fique, por exemplo, hospitalizado, para que você não enfrente aí um câncer. Então a gente passa muito o realismo mesmo. Não só isso, mas também diminui a internação hospitalar, diminui a descompensação dos pacientes que já fazem uso de alguma medicação. Então, tudo melhora. Nós também, eu acho que é muito importante salientar que, como população, nós temos que ser ativos frente à questão de apoiar projetos políticos que visam abarrar esse tipo de situação. Por exemplo, eu lembro que na década de 80, quando finalmente foi instituída a proibição, divulgação e comercialização em televisão, outdoor, comerciais, eu lembro que na década de 90, a queda do uso de novas pessoas aderentes ao cigarro convencional foi absurda. Praticamente só mantinha o uso quem já era usuário. Não se ganhou novos usuários. Então, isso foi um grande ganho. Então, é importante salientar que a gente tem campanhas políticas que visam abarrar a comercialização e visam abarrar a autorização desse tipo de dispositivo no Brasil. Por quê? Porque a gente sabe que, em permitindo, só vai usar quem quer. Mas não é bem assim, porque uma pessoa pode influenciar a outra. E aí vai gerar uma bola de neve. E vai impactar no mais fraco, que é o sistema de saúde, que vai sobrecarregar de novo. Então isso é muito ruim. E vale lembrar que nós ainda não conseguimos mensurar até que ponto ser fumante passivo é perigoso. Porque a gente não tem como calcular aquela quantidade que você, por estar próximo de alguém que faz uso do vapor, do cigarro, de outros tipos de dispositivos para inalação dessa nicotina, até que ponto afeta, em que quantidade afeta. Isso a medicina não consegue calcular, né? Ou seja, você coloca a sua saúde e a saúde do próximo em risco. A OMS até fala em uma redução por ano de 2 a 3% só com essa campanha das embalagens, então isso é muito bom. Mas nós sabemos que não é fácil parar, né? Então
eu queria que vocês falassem um pouquinho de algumas estratégias, o que nós podemos fazer no dia a dia para tentar conseguir isso. Nós temos terapias comportamentais e terapias medicamentosas, né? A terapia comportamental, ela visa trazer a consciência do paciente de que aquilo que ele está fazendo de uso contínuo traz prejuízo à sua saúde, né? Então, o trabalho é multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, pneumologista, né? Ele é um trabalho também comportamental. Na psiquiatria nós também temos medicamentos, a bupropiona é uma alternativa para aquele paciente que está experimentando sintomas de abstinência do uso da nicotina. Então existe toda uma ferramenta, né? Mas o primeiro passo sempre quem tem que dar é o paciente. Perfeito. Eu sempre falo para os meus pacientes do seguinte, no consultório, né? Eles chegam e já vão falando assim, doutor, eu sou fumante. Eu estou vindo aqui para me ver como é que eu tô, para ver se eu vou parar de fumar ou não. Então, normalmente ele quer fazer exame para ver se já está desenvolvendo doença, para depois decidir se vai parar de fumar ou não. E eu falo para ele o seguinte, olha, parar de fumar requer duas coisas. Controle da fissura, mudança de hábito. O que é fissura? Fissura é aquilo que o drogado tem quando está sem a droga. Tudo que ele vai fazer, ele não vê a hora de terminar para ir lá fazer uso da substância. E isso é o drogado. Em relação ao tabagista, aí eu dou 2 exemplos normalmente para meus pacientes. Eu falo, olha, o tabagista é aquele, por exemplo, que está no meio do cinema, na sessão lá, não vê a hora do filme acabar para ir lá fora fumar. Ou, por exemplo, ele está num apartamento, num prédio, no aniversário de alguém, confraternizando, e no meio da festa ele tem que sair, tem que ir lá embaixo para fumar. Ele está abrindo mão de um convívio social em detrimento ao uso de uma substância. Isso é fissura, isso é um drogado. Então, para isso, existe tratamento, medicamento que tenta ajudar a controlar a fissura. Mas também não adianta ter toda uma expectativa, botar toda a sua fé e crença num remédio. Que eu vou tomar o remédio, vai ser milagroso, vai parar de fumar. Isso não vai acontecer. Porque na contramão, de um lado é a fissura, do outro é o hábito. E aí eu falo para o meu paciente, hábito é tudo aquilo que está intrínseco no meu dia a dia que me faz fumar. Mesmo não querendo, não estando com desejo, não estando com fissura. Mas por estar naquela rotina, naquele hábito, aquilo puxa a vontade de fumar. E aí eu dou alguns exemplos para os meus pacientes. Não sei se vai ser o caso de alguém que esteja assistindo aqui agora. Mas, por exemplo, é muito comum em homem, bebida alcoólica. Então, aquele ambiente de happy hour, a cervejinha, puxa a vontade de querer fumar. Muito comum em mulher, café. O cheiro do café, o gosto do café remete à vontade de querer fumar. Então, no cafezinho tem que ter o cigarro. Então, são situações que, se está sabendo que o café vai puxar o cigarro, poxa, vamos ter que parar o café. Vai ter que ficar um tempo. É o happy hour, é os amigos. Vai ter que avisar os colegas lá que vai ficar um tempo sem ir pro happy hour. Porque senão, se tiver lá, vai fumar. E não adianta dar medicado. Aí depois vai para a internet dizer, olha, a culpa é do remédio que não funciona. Eu aviso logo, porque senão realmente não tem condição. Uma coisa que até você tocou no ponto do café, é que o uso do cigarro ele é meio que semelhante, né? Tem até um memezinho na internet. Tá quente, vou fazer um café. Tá frio, vou fazer um café, né? A pessoa que faz uso da substância no momento da impulsão, onde você não cria um raciocínio do porquê você está fazendo isso, qualquer ocasião é favorável para o uso. E parar é uma coisa que traz tantos benefícios, né? Se o cigarro, ele acaba atingindo a região olfativa, então a pessoa não sente o cheiro tão bem quanto a pessoa que não está fumando. É claro que a pessoa não percebe, mas isso é verdade. Com 2 dias você já começa a sentir um cheiro melhor. Se você parar 2 dias. Se você parar 3 dias, você já começa a respirar melhor. Algumas doenças, infarto, AVC, tem que esperar 5 anos para você ter a redução do risco de AVC para uma pessoa normal. 15 anos para o infarto. Então, também, quanto antes você parar, melhor. Porque senão ali já fez muitos danos no teu organismo e por mais que você pare, aquilo ainda está ali dando problema. Alguns cânceres, por exemplo, o câncer de bexiga é um câncer super vinculado com o tabagismo e por mais que você pare, o risco de desenvolver esse câncer está lá. Mas quanto antes você parar e se você conseguir parar, é melhor. Porque você diminui o risco de outras alterações. E desinflama a via aérea, melhora a função pulmonar. Tem espirometrias, que é o exame de função pulmonar, que até reverte no início, né? Que se o paciente é consciente em querer parar de fumar. Mas realmente chega um deadline ali que se ele não para,
As lesões pulmonares são irreversíveis. E eu aviso logo. Olha, é como se você tivesse queimado o pulmão. Aqui não tem reversão. Queimou, queimou. A gente vai tratar agora o que vai ficar para depois. Eu queria agora que vocês dessem uma mensagem final para quem está aqui conosco. Minha mensagem para você que está nos assistindo no YouTube e também está nos ouvindo no podcast é que requer bastante esforço, mas é um esforço que traz uma mudança total do final da sua vida, né? A gente começa a fazer nossas escolhas de como nós queremos terminar a vida na parte da juventude, né? Então, se hoje você que é jovem está fazendo uso, escolha um final feliz, escolha ter uma vida saudável, escolha ter uma capacidade pulmonar melhor, né? E você que está planejando possa procurar, né, o profissional. Nós temos também pneumologista, psiquiatra, também psicólogo, para que você tenha uma rede de apoio. Como eu posso dizer, o primeiro passo sempre quem tem que dar é você, né? Então tente reconhecer o malefício que esse hábito ele tem trazido à sua vida. O hábito tabágico, ele é uma escolha. Mas depois de feita, que você começa o hábito, parar de fumar é muito mais difícil. Porque gera uma dependência emocional, psicológica e química. Por esse motivo, ter o apoio, ter a orientação correta, fazer uso das medicações, uma psicoterapia, isso ajuda e muito no desfecho de qualquer doença que possa vir a existir. Saiba você que você vai ter o apoio necessário se procurar assistência médica e fizer realmente por onde. Não adianta também só o ambiente hospitalar, o ambiente de consultório, a equipe multidisciplinar. Se em casa você não tiver o apoio, não adianta 2, 3 em casa fumam, só um quer parar de fumar, não vai conseguir. Todos têm que entrar nesse projeto para que realmente seja sucesso e assim haja uma melhora na qualidade de vida. E para você que está assistindo aí de casa, eu sei que você passa por isso e quer deixar o cigarro, gerencie os conteúdos que você está alimentando, os influenciadores que você está acompanhando, faça essa análise com inteligência, busque conteúdos relevantes, depoimentos que falem sobre a realidade, pessoas que vão trazer depoimentos do seu cotidiano, para que você se identifique, para que você e ajude a você a passar por isso, né? Poxa, eu quero deixar o vape, deixar o cigarro. Eu vou consumir, né? Eu vou acompanhar esse influenciador que também está passando por isso. Então faça essa escolha, selecione pessoas que possam estar te ajudando nessa jornada. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma ótima conversa com muita informação importante. Eu tenho certeza que muita gente não sabia de tudo isso que a gente conversou aqui. E você, se você tiver alguma pessoa que precisa saber disso, encaminhe esse episódio. Não deixe a informação parar em você. E também, se você tiver alguma experiência que queira compartilhar com a gente, com outras pessoas, isso é muito importante. Deixe nos comentários. Como que você começou a usar? O que te motivou a parar de fumar? Fale conosco. Isso vai ajudar muita gente. Não esqueça de seguir o nosso canal, ativar todas as notificações para você ficar sempre atento às novidades e nos seguir também no Instagram e no TikTok. Lá vamos ter vários momentos dessa conversa. Um grande abraço e até o próximo SamelCast.